Desequilíbrio hormonal está dentro do M3, tá? Suprarrenais, glândulas suprarrenais. E sim, ela vai estar, Marcos, também ajudando a biomicrohertz, porque a biomicrohertz ela consegue mapear são 40 pontos no corpo, quase que todos os pontos que tenham o paciente afetado. Ou seja, os sintomas físicos estão começando a aparecer e até antever. Quantos pacientes que já em atendimento eu digo, olha, tem atenção, aqui está me aparecendo aqui o S5, junto com esse aqui, com C, ele está me dizendo que pode ser que você tenha uma propensão para diabetes. A gente pode fazer um teste só para ter certeza? Gi, olha, meu pai tinha diabetes. Vou fazer o teste, de repente vai lá e aparece. Tá? Ou outros casos, como doença de Crohn, questões de intestino delgado, tá? Tudo isso é possível aparecer para a gente. Fígado, estômago, todas, porque a gente está mapeando todos os sintomas físicos possíveis do paciente. E eles vão aparecer para a gente, alguns antever, para a gente poder falar para o paciente olhar para isso, e outros porque já estão ali ativos. Não é um processo de coaching humanizado, tá, Alice? É um processo de terapia humanizada, mais do que o coaching, porque o coaching tem a ver com motivacional. O terapeuta não é a questão do motivacional por si só, à espera de um resultado, mas sim aonde você está vendo a ferida e o porquê que aquela ferida existe e como conseguir consertar aquela ferida para ter resultado. É um pouquinho diferente. O nosso incentivo é sempre falando, olha, quando você chegou aqui, você tinha essa situação aqui, né? Tanto que eu não sei se vocês são assim, mas é importante ter relatório. Todos os pacientes têm que ter o seu relatório para você acompanhar a progressão e para o paciente também acompanhar com todas as suas anotações. Eu termino o atendimento, 5 minutos depois, no máximo, o relatório está na mão do paciente, porque isso também vai fazer com que ele sinta que você é um diferencial no profissional, tá? Então, ou seja, olhou ali aquele ponto, aí você diz assim, olha, tá vendo? Essa conexão aqui, você não acha, se você for pensar agora comigo, qual a ligação que isso tem desse ponto aqui? Esse ponto que você está tendo hoje, não é um ponto parecido com o que você tinha no passado? Você está hoje com dificuldade de enfrentar a sua chefia porque ela fala alto, porque ela te agride? E quem foi que te feriu ou te agrediu no passado? Não foi seu pai? Essa relação não está semelhante? Quais são os sintomas físicos que você tinha quando seu pai tinha essa posição? E aí a gente vai conduzir esse paciente numa resposta e melhora, tá bom? É importante a gente conscientizar. A primeira coisa que eu quero conscientizar aqui é que nós não usamos as nomenclaturas para travar o tratamento do paciente, para fazer com que aquele paciente que tem aquela nomenclatura seja tratado pela nomenclatura. O que eu quero dizer, depressão pós-parto. Então, tratamento convencional da depressão pós-parto, eu vou no diagnóstico das desordens mentais, né? Vou lá, abro, daí eu vejo, ok, tem que ter esses sintomas. Se tiver 3 ou 4 sintomas desses, então é depressão pós-parto. Peraí. E se tiver aqui com isso, também é depressão pós-parto. Então, aqui no próximo DSM já vem o que eu devo fazer para melhorar essa depressão pós-parto. Se eu vou ter que indicar, por exemplo, um psiquiatra, o psiquiatra vai dar uma medicação leve para ela, porque ela está em processo de amamentação, e vai seguir esse protocolo normal. Não é o nosso protocolo. O nosso protocolo não é olhar a nomenclatura. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu faço isso e defendo isso com quem for necessário. Eu já defendi isso com muita gente, porque isso aconteceu comigo. Eu fui diagnosticada por 3 profissionais com epilepsia crônica. O que significa que toda vez que você escuta uma palavra crônica, você sabe que é para o resto da vida. Você não tem como sair daquele quadro. É epilepsia crônica, então é para o resto da vida. Só que assim, peraí, é para o resto da minha vida? Mas por quê? Mas quem disse? Não, todos os seus exames estão dando que você tem epilepsia crônica e não tem como tratar? Não. E aí eu dou um estado de contentamento para mim. Eu falo, vou ter que tomar mesmo esses medicamentos para o resto da vida. O médico disse que depressão é igual diabetes, tem que tomar para o resto da vida o medicamento, para eu conseguir ter uma vida normal, porque senão não vou ter uma vida nem normal. E daí você condena o seu paciente. Você literalmente condena o seu paciente.
E o que eu quero que vocês façam é que vocês esqueçam a nomenclatura. O paciente chegou para mim e disse: eu vim com depressão pós-parto, Gi. Eu tive uma depressão pós-parto. Eu vou investigar o porquê. Eu vou investigar a questão emocional por trás, em 2 níveis. A nível consciente e subconsciente. O que isso significa? O que você acha que aconteceu 3 meses ou 3 semanas anteriormente de você entrar nesse processo? Ou o que você acha que aconteceu anteriormente que possa ter favorecido esse processo? Ok, isso é a nível consciente. Isso qualquer um de nós profissionais pode fazer. Mas e a nível subconsciente, como que a gente consegue encontrar nesse paciente qual foi a data, o que, que aconteceu, qual foi o evento que aconteceu? Biomicrohertz. Biomicrohertz. A gente olha para aquele ponto, a gente sabe quando aconteceu, o que aconteceu, a gente diz para o paciente, olha, aconteceu isso com você? Nós temos aqui alguns pontos que foram identificados. Isso aconteceu com você? Você reconhece? Às vezes ele fala, não estou conseguindo lembrar. E quando você começa a trazer os sintomas associados, ele fala, pera, lembrei. De fato, aconteceu nessa altura, foi essa fase. Eu estava passando por um divórcio, estava passando por isso, eu estava passando por aquilo. Por isso que eu uso a biomicrohertz dentro dos atendimentos, para ter certeza, para datar, para conseguir mexer na memória subconsciente, para conseguir fazer com que as coisas que não estavam fazendo sentido façam sentido. E eu falo isso com carinho porque, no meu caso, a minha crise de ansiedade, o meu ataque de pânico e a minha epilepsia, eu consegui entender que vinha da morte do meu pai, que era a partir do trauma que eu tive, da morte do meu pai que tinha acontecido. Mas e a depressão bipolar com traços suicidas da minha filha? Bipolar não, borderline. O que fazia com que ela tivesse isso? O que fazia com que ela tivesse perdido o amor na vida e quisesse, com 13 anos, tirar a própria vida? Não só quisesse, tentasse várias vezes. Eu olhava para a vida dela e falava, ela não tem com o que se preocupar, não tem nada acontecendo com ela. Menina saudável, menina filha única, um quartão para ela gigante, não falta nada, tem tudo que é necessário. O que está acontecendo com ela? Como assim? E foi questionando que eu quase perdi minha filha. Então, só quando a gente consegue olhar de fato para a questão que está acontecendo, é que a gente consegue entender o que está por trás. Que a gente consegue perceber, peraí, a nível subconsciente tem uma memória, e daí a gente vai... Não é igual a condução, Alice, do EFT, porque o EFT não consegue trazer a data do momento envolvido. O EFT, o Emotional Physical Touch, para quem não sabe, é bater em alguns pontos e trazer afirmações positivas de conversão, ou seja, fazer com que aquele paciente saia de um A e vá para um B através do processo de afirmações positivas batido em pontos que estão ligados com a nossa glândula pineal ou em alguns outros pontos que vão trazer para a gente essa reflexão. Mas no nosso caso, o que a gente vai fazer não está ligado dessa forma à condução, porque a gente vai, de fato, conseguir a biomicrohertz datar qual é a data que aconteceu o evento, tá? E a gente vai conseguir mais do que isso. Além de datar, a gente vai saber qual a característica do evento. Esse evento, ele foi um evento de sobrevivência. Ah, vocês viram, eu dei a técnica C5 para vocês. Foi de sobrevivência, por quê? Envolveu a questão pulmonar e bronquite. Ah, de fato, eu tive uma bronquite nessa fase, eu tive muito mal, não sei o quê. Aí, automaticamente, a gente começa a achar quais foram os pontos de conexão, trabalhar e mais do que isso, a ressignificar, desativar os gatilhos, tá bom? Deixa eu só ver aqui as duas perguntas, Cláudia Fialho e Cláudia Carvalho. Para fazer um diagnóstico com a biomicrohertz, é necessário algum equipamento? Só as mãos. Vocês precisam das mãos apenas. Se tem mãos, tá? Se tem mãos, já dá. Se não tem mãos, aí fica mais difícil, porque a gente precisa realmente das mãos, ok? Mas, tendo mãos, já dá para vocês fazerem. Não é necessário nenhum aparelho, ok? Até porque essa forma de mapear, né, os pontos que vão ter, ele está muito mais ligado à questão do processo da biologia e entender a condução do nosso corpo, onde estão os ductos emocionais, do que qualquer outra coisa, tá? Lá, Regiane, eu uso EFT, quais as semelhanças e diferenças com esse método? Eu acho que eu acabei de responder isso, Cláudia. Se você ficou com alguma dúvida, não há uma semelhança.
em relação ao EFT com o biomicrohertz. O EFT, como eu disse, é Emotional Physical Touch, que é utilizado a partir de alguns pontos, né? A gente bate aqui no topo da cabeça, a gente bate aqui no meio, a gente bate aqui no cantinho da sobrancelha, aqui debaixo do olho, no nariz, na boca, na clavícula, debaixo do braço. São os pontinhos de conexão para a gente poder repetir e afirmar. Está relacionado com outra coisa. O nosso, a gente não vai repetir e afirmar nada, a gente vai mexer nos ductos emocionais. Não está ligado com o EFT, tá bom? Dá para fazer um atendimento online? Ana Margarida, hoje eu só atendo online por 2 motivos. Porque atendendo online, eu consigo, né? Quando eu estou fazendo um atendimento online, eu consigo minimizar o tempo. O que eu quero dizer? Eu aumento o tempo para o paciente e diminuo o tempo entre uma consulta e outra que eu teria num consultório. Que às vezes você tem um atraso do paciente, daí vem o outro e fica esperando, e vem aquele espaço que é mais delicado. Então, hoje eu só atendo com o atendimento online. E o atendimento online, ele dá para mim essa segurança de poder escolher quantos atendimentos eu quero fazer por dia, qual é o dia que eu vou atender. Se eu quero fazer 4 atendimentos num dia, eu faço 4 atendimentos num dia. Se eu não quero fazer atendimento naquele dia, eu não quero, porque, por exemplo, hoje é meu aniversário de casamento, então só a live mesmo, viu, gente? Mas, tipo assim, não vou estar fazendo um atendimento, tá? Então, daí eu vou condicionar a minha agenda, eu vou falar assim, não, ontem eu atendi, amanhã poderia atender, eu escolho se eu quero trabalhar no sábado. Eu, por exemplo, não trabalho no fim de semana, nem no sábado, nem no domingo. Por quê? Porque quando você se torna um terapeuta especialista, você é muito requisitado. E como você é requisitado, você sabe qual o valor que você quer cobrar na sua consulta, no seu atendimento, e quantas horas, quantos atendimentos você quer fazer por semana ou por mês, quiçá pelo ano. Você pode calcular consoante o seu objetivo de vida, consoante você queira fazer a sua agenda, tá bom? Sou massoterapeuta, eu posso fazer um curso de biomicrohertz. Se for, você está falando da minha técnica exclusiva, biomicrohertz? Claro que sim. Inclusive, o massoterapeuta, ele já... Gente, que lindo, né? Pensar, porque eu sou uma pessoa que toca a mão no paciente. Eu já estou ali atendendo aquele paciente. É muito comum eu chegar num momento e entender que aquele paciente tem questões emocionais danosas ali para ele. E aí ele está com tensões musculares, né? O massoterapeuta é muito procurado por quem tem ansiedade, porque tem muita rigidez muscular. E aí, em vez de você só se preocupar em trazer o desbloqueio através da sua massagem, né? Da onde estão os nódulos de tensão, você pode aproveitar e dizer assim, olha, por exemplo, Kelly Frota, você virar e falar, olha, eu trabalho com biomicrohertz, e como eu trabalho com biomicrohertz, eu vou aproveitar aqui e conduzir esses pontos que você tem, porque você tem ansiedade, então eu vou trabalhar nesses pontos também para a gente conseguir desbloquear os seus ductos emocionais que estão aqui obstruídos, que estão fazendo com que você tenha crises de ansiedade, que estão fazendo com que você tenha um nervosismo acelerado, uma irritabilidade, que estão fazendo com que você tenha, todas as vezes que você se sente ansiosa, que o seu coração dispare, que você se sinta inquieta, que você se sinta angustiada, e você vai aprender cada pontinho de desbloqueio. Ou seja, isso é muito importante. Eu acho que se você já está trabalhando com as suas mãos, eu acabei de dizer que a única coisa que a gente precisa é mãos, de certeza absoluta que isso será excelente para você, tá bom, Kelly? E se precisa das mãos, como faz um atendimento online? Com as mãos também, tá? Vocês vão entender como a gente consegue mapear e escanear um paciente, mesmo fazendo o atendimento online. Depois, lembra que eu falei da técnica rapport? Então, eu estou aqui, ó, na frente do paciente, vou fazer espelho com ele. Façam aqui comigo. Coloquem aqui uma mão. Se eu vou fazer a outra mão, vou trabalhar o mesmo ponto que eu enviei para vocês, o C5. Estou aqui. Se eu fizer isso, o meu paciente não consegue fazer exatamente a mesma coisa comigo? Certo? Consegue, não consegue? É exatamente isso que vocês vão fazer. Quando vocês estão fazendo junto com o paciente online, vocês fazem em conjunto com ele aqui. Quando ele substitui as minhas mãos. Ah, Gi, mas e daí? Ele vai ter certeza desse ponto? A gente vai dar essa certeza para ele. A gente vai dizer exatamente, olha, quantos dedos acima, quantos dedos abaixo de cada parte. Por exemplo, estou aqui, vou trabalhar o esôfago. O esôfago, o meu paciente está com depressão, S8 e S9 é muito depressão, né? Aparece muito esses 2 pontinhos. Ah, mas aonde? Aonde que eu vou tocar aqui na garganta? Não, eu vou tocar, tá vendo esse buraquinho aqui? Então, toca aqui em cima desse buraquinho. Conseguiu fazer um buraquinho? Esse é o ponto do esôfago. Então, a gente vai mexer em conjunto, tá? E aí, a gente mexe em conjunto com esse paciente online, tá bom?